Que prazer rever vocês, meus amigos, minhas amigas, nesta linda manhã de segunda-feira. Então, hoje, mais um vídeo, mais uma aula muito interessante, muito legal, sobre retas paralelas e retas concorrentes. Só para vocês terem uma ideia, nós já estudamos ângulos, medimos ângulos, estudamos aí, agora vamos para as retas, tudo isso para que nós possamos chegar nos polígonos, que é o estudo principal aí do capítulo. Então, para que vocês saibam onde é que eu estou, né? Claro, eu não estou sentado aqui, evidente, mas estou observando que vocês devem abrir páginas 132 e 133, é lá do módulo 2, hein? Aqui é o módulo 2, 132, 133, tá certo? Lá diz retas paralelas e retas concorrentes. O que é isso? O que é paralelo? O que é concorrente? Pontos em comum? Não tem pontos em comum? Ora, tudo isso está explicado ali. Mas é claro, eu elaborei dicas matadoras que vão abrir os nossos conhecimentos, vão deixar as coisas mais simples e mais fácil. Porque matemática é isso, matemática é fácil, é simples, qualquer criança faz. E vocês, pessoas muito inteligentes aí, vão tirar de letra, vão saber tudo, estão aprendendo matemática de verdade. Vamos lá então. Agora perceba retas paralelas e retas concorrentes. Eu estou aqui, meus queridos amigos e amigas, com exemplos de retas paralelas, que diz o seguinte, ó, não há ponto em comum entre as retas. Ou seja, meus amigos, olha aqui, um par de reta A, reta B. Vocês vejam, observem que elas não se cruzam. E se essa reta A continuar tanto para cima quanto para baixo, e o mesmo acontecer com a reta B, em momento algum elas vão se cruzar. Não tem ponto em comum. Aqui, ó, reta C, reta D, que já estão mais deitadas, tá? Também, mesma coisa. Elas vão continuar aqui e elas não terão, em momento algum, nenhum ponto em comum. O mesmo ocorre com a reta E e com a reta F, que estão paralelas entre si, ó, uma embaixo da outra. E também, se você continuar essa reta tanto para um lado quanto para outro, tanto a reta E quanto a reta F, elas jamais irão se encontrar. Tá? Então isso é paralelismo. São retas que não se encontram em momento algum. Agora, as retas concorrentes, aí é o contrário. Olha o que diz, tem um ponto em comum entre as retas. Então tá aqui, ó, esse meio que simula um X, né? Tá ali o ponto em comum, é onde elas se tocam. E vejam que elas vão se tocar ou vão se cruzar apenas naquele ponto ali. Não vai ter outro ponto em comum entre elas. Porque se você seguir para cá e seguir para cá, e essa reta A para lá e para cá, para baixo, elas também não vão se tocar mais. É só ali. Olha aqui. Olha só, esse detalhe, reta aqui, o ponto em comum da reta C e da reta D, uma está atravessando a outra, e também é só aquele ponto em comum ali. Mais tarde, nós vamos dar nome a esse ponto em comum. Ele vai ter um nomezinho muito especial, mas eu não vou falar agora. Vamos deixar para as próximas aulas, né? Vamos deixar na, como é que se diz, na curiosidade. E aqui também, aqui nós já temos, olha o que eu fiz, eu tracei uma reta E, tá certo? E duas retas, a reta C e a reta F. O que aconteceu? A reta C intersectou quer dizer cortou, tá? A reta E aqui e a reta F, tá ali o ponto em comum. Uma situação muito interessante, meus queridos amigos, é esse tipo de reta aqui, ó. Ela, além de ser, claro, uma reta concorrente, ela tem um outro nome, tá? Ela tem um nome que é chamado reta perpendicular. Perpendicular, toin, tá certo? E essas retas aqui, principalmente essa reta com essa, que forma um ângulo menor que 90 graus aqui, é uma reta oblíqua, perpendicular, porque ela forma um ângulo de 90 graus. Tá ali o ângulo de 90 graus, a gente já sabe, já tem noção disso aí. Muito bem. Ali na página 132, diz assim, ó, tem esse desenho aqui, ó,
esse esquema está lá na página 132, que diz assim, ó, é parte da cidade de Londrina, no Paraná. Então tem ali o mapa, né? E aí foi reproduzido desta forma do lado. Acompanha comigo lá. Aí diz assim, no esquema, as retas B e C não tem ponto em comum, tá? Reta B e C. Aqui está a reta B e aqui está a reta C. Elas não se tocam. E aí vai falando, né? Blá, 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 e o escambau. Agora diz assim, identifique no esquema 3 pares de retas paralelas. Vamos identificar. Ora, muito simples, muito fácil. Retas paralelas. Primeiro par, a reta B e a reta C. B e C são paralelas entre si. Então você coloca ali, ó, B, e aí esse símbolo aqui, ó, quer ver uma coisa? Eu vou dar um golpe final aqui, vai ser muito interessante. Esse símbolo aqui, ó, para não ficar escrevendo, esse símbolo aqui, ele significa paralelismo, tá bom? Então tá aí, retas paralelas, B e C. Como ele quer 3 pares, vamos procurar outro. Olha aqui, toin, 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 toin. E e F são paralelas entre si. Então vamos lá, E paralelo a F. Olha que lindo isso aqui. Mais um, já que quer 3. C e D. Ah, mas o C eu não botei com o B, não tem problema. Agora a dupla é C e D. Então vamos lá. C paralelo a D. Tá aí, retas paralelas. Do lado diz assim, 3 pares de retas concorrentes. Concorrente é porque ela tem ponto em comum, tá bem? Então vamos lá, vamos procurar aqui as concorrências, concorrente entre elas. O que você me diz aqui, ó? Olha só que interessante. A reta B e a reta E. Tá aqui o pontinho entre elas, ó. B e E tem um ponto em comum. Posso destacar essa daqui. B E. Tá aí, BE. Não coloca nenhum símbolo do lado, só bota BE. Tá certo? Outra concorrência. Tem várias, tá? Eu colocaria aqui o A e o C. Olha aqui um pontinho em comum entre o A e o C. Vamos lá. A, C. E tem outra aí, tem mais de 3 pares. Vocês podem escolher. Eu vou escolher uma outra que não foi, tipo a reta F com a reta D. Olha lá o ponto em comum, F e D. Toin, tá aqui o ponto em comum. Então eu vou colocar aqui F e D. Existem outras, sim, no esquema ali existem outras, vocês podem colocar. Existe lá, por exemplo, a E e a A, ó, tá aqui, ó. Não coloquei que ele pede só 3. Vocês podem colocar, tendo essa característica, não tem problema. Essas foram as minhas, vocês podem colocar as suas aí, desde que atenda aos requisitos do paralelismo ou então da concorrência. Tá certo? É basicamente isso que é reta paralela e reta concorrente. Muito bem, bem. Então, meus amiguinhos, tá aí, explicação simples, tá certo? Direta, de retas paralelas e concorrentes. Relembrando, paralelo são 2 retas que não vão se encontrar em momento algum. Pode ser assim, pode ser assim, ou pode ser assim. Isso são retas paralelas. Ah, e as retas concorrentes têm um ponto em comum. Aqui, ó, pode ser dessa forma, pode ser assim, assim, mas aí o escambau. Você pode montar a maneira que quiser, desde que elas tenham pelo menos não, apenas um ponto em comum. Tá certo? Paralelas concorrentes. Qualquer dúvida, é claro, vamos conversando aí durante a manhã e olhem bem o vídeo, não entendeu, volta de novo, ou me pergunte aí, mande uma mensagem, mande uma coruja que a gente vai conversando. E nos exercícios, é claro, vocês vão entender direitinho ali. Tá bem? Muito obrigado então e adiós, amigos!